Vamos lá, pessoal. Nós estamos já na reta final dos nossos estudos sobre oração e hoje a gente vai abordar um tema muito especial. A gente vai falar de oração e generosidade. E aí, obviamente, a gente vai precisar falar um pouco sobre a nossa administração financeira, a gente vai falar um pouco sobre o papel dos dízimos e das ofertas, dessa nossa participação eclesiástica. Como a oração nos ajuda a entender isso de uma forma mais plena, a participar efetivamente com um coração alegre, com um coração leve e certo daquilo que Deus tem para nós. É muito importante a gente contextualizar que a gente passou nos últimos anos por diversas mudanças teológicas que nos influenciaram, né? Nós tivemos, durante boa parte aqui no Brasil, muito forte, né, e ainda vigorando, principalmente no meio neopentecostal, a teologia da prosperidade. E foi muito natural que boa parte dos pastores, com uma perspectiva teológica um pouco mais histórica, rebatesse a ideia da teologia da prosperidade, às vezes de forma muito enfática e às vezes muito ampla, negando até mesmo algumas promessas bíblicas, e enfatizando a ideia de que o dízimo não é uma obrigação, o dízimo não é uma doutrina bíblica. Essa discussão ela acabou movimentando-se muito dentro das igrejas e acabou alterando, mudando muito a nossa compreensão a respeito do dízimo e a nossa participação afetiva na vida eclesiástica. A gente também tem uma outra mudança, um outro panorama de vida, que são as mudanças econômicas, as dificuldades econômicas que o nosso país e o mundo inteiro, na verdade, atravessam por diversos fatores. Uma vida muito mais cara, né, os problemas em relação à guerra, as mudanças hoje em relação aos tipos de emprego, às remunerações. Então, nós temos diversas variáveis que influenciam ainda essa nossa participação e essa nossa compreensão da generosidade. Lembra que esse é o principal tema. A gente vai usar como atividade prática e leitura prática a ideia dos dízimos e ofertas em relação à nossa participação na igreja. Um terceiro fator que eu ainda incluiria nessa nossa mudança de compreensão em relação à generosidade é o fato de nós, até mesmo depois da pandemia, termos uma nova compreensão de igreja, uma igreja híbrida, virtual e presencial, pessoas que moravam próximos às suas igrejas e depois que acabaram saindo desses locais por diversos fatores, seja por fugir da violência, seja porque os filhos deixaram o lar e agora procuraram um lar em outro local, por essas mudanças econômicas, as necessidades às vezes afastaram as famílias dos lugares onde sempre viveram para irem para outros lugares e houve uma certa transição de igrejas muito grande nos últimos anos, além do movimento dos desigrejados, né, pessoas que por conta dos movimentos políticos ou por conta dessas disputas teológicas, deixaram as suas igrejas efetivamente e acabaram não tendo uma relação, não criando mais uma relação tão íntima com uma comunidade eclesiástica. Então, eu estou dando aí um panorama inicial de pelo menos 3 fatores que influenciam essa confusão, talvez essa mudança de mentalidade em que a gente observa, principalmente nos mais jovens hoje, né, talvez os mais velhos, a doutrina, né, o ensinamento bíblico sobre generosidade seja muito mais claro, mas toda essa movimentação, seja ela teológica, pela teologia da prosperidade e depois as reações a ela, sejam o momento econômico que a gente vive, né, as dificuldades econômicas que as famílias vivem, ou seja, por essa mudança de configuração das igrejas, né, configura uma mudança de compreensão da realidade, uma mudança de realidade, e por isso que é interessante a gente novamente olhar para a Bíblia, para a gente resgatar princípios que são eternos, que se aplicam em qualquer momento da nossa vida, independente das circunstâncias em que vivemos. É muito interessante que, ao falarmos desse assunto, a gente também pense, até no texto que a gente vai usar como base aqui hoje, que os nossos irmãos da primeira igreja também sofreram com as suas realidades.
A gente vê, talvez quando a gente pensa em generosidade na Bíblia, a gente possa começar ainda lá no tempo da lei, em que existia uma lei específica para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, em que Deus, né, através da lei de Moisés, pedia para que o agricultor não colhesse todas as espigas de milho. Então, por exemplo, alguém que saiu para colher as espigas de milho que haviam sido plantadas, eram convidadas pela lei, se deixassem algumas espigas de milho cair, para que não retornassem para pegar, para que essa espiga de milho ficasse ainda para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. E que também não tirasse toda a plantação, mas deixasse alguma coisa para aqueles que não tinham ainda uma terra, não tinham oportunidade de plantio. Então a gente vê desde o início, né, no espírito da lei, na ideia da revelação do caráter de Deus através da lei, é que Deus é um Deus generoso, né? Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que oferta uma terra que mana leite e mel para o povo dele. Então Deus tem o objetivo de trabalhar em prol do seu povo para que ele seja liberto da escravidão e que ele tenha acesso a alimento com fartura, a uma terra produtiva e tenha boa oportunidade para suas famílias. Então Deus é um Deus generoso. A gente vê Deus pela graça derramando ali sobre o povo de Israel bênçãos na carreira militar, bênçãos nas terras que eles conseguem possuir. A gente havia visto isso antes também, se olharmos também para a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, os pais ali de Israel, os patriarcas de Israel. E a gente vê, na verdade, durante toda a Bíblia isso. Quando a gente chega na história da igreja, a gente obviamente vê o Cristo, né, o Jesus Cristo, um homem generoso, né, um homem que abre espaço relacional para pessoas que eram excluídas pela sociedade, um homem que nos atributos e no seu poder usa deles não para benefício próprio, mas usa deles para multiplicar pães e peixes para aqueles que estavam famintos, né? Usa do seu poder para acalmar a tempestade para homens que estavam a ponto de perder sua vida. Um Jesus generoso que sabe agir em prol, agir a favor da vida e da necessidade dos outros. Quando nós chegamos assim na igreja primitiva, nós vemos ali em Atos 2 aquilo que talvez nós temos como uma grande narrativa de uma vida generosa. Nós vemos um povo que acabara de conhecer o Evangelho a partir da pregação e do testemunho de Pedro. Então, Pedro também, junto com aqueles discípulos iniciais, havia abandonado as redes, havia abandonado a sua vida pregressa, para que dedicasse a sua vida à pregação do Evangelho e à instituição da igreja. E ele, ao pregar, aqueles judeus que haviam vindo para Jerusalém se convertem e eles formam essa primeira igreja. E Lucas, em Atos capítulo 2, faz essa grande narrativa do que definiria a igreja cristã. E, basicamente, o que a gente vê ali dos versos 42 a 47 de Atos capítulo 2 é uma descrição de uma vida generosa. Eles tinham tudo em comum, né? Ninguém sentia falta de nada, porque na medida que necessitavam, eles vendiam os seus bens para repor aos outros, porque eles tinham também uma forte expectativa do retorno breve de Jesus. Agora, é muito importante algo que vai acontecer à frente dessa história. Os judeus em Jerusalém tinham essa perspectiva escatológica quase momentânea, quase imediata, de que Cristo já estava para voltar e que o seu retorno seria extremamente breve. E por isso talvez eles começaram a fazer esses movimentos de venda dos seus bens, vendas das suas terras, e naturalmente aqueles homens e mulheres que passaram a se dedicar mais ao ministério da palavra, mais à igreja que crescia ali, até por enfrentarem uma grande perseguição, eles foram perdendo os seus recursos, eles foram perdendo o seu patrimônio, e eles passaram por alguma dificuldade. É interessante que, quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Roma, uma das justificativas que Paulo usa, se não me engano, Romanos capítulo 15 ou capítulo 14, uma das justificativas que Paulo usa para que ele não tivesse conseguido visitar a igreja de Roma é que ele, pela necessidade dos irmãos da Judéia, havia juntado alguns recursos em algumas outras igrejas e precisou fazer essa viagem a Jerusalém para levar esses recursos que haviam sido adquiridos. Então, aqui nesse início da igreja primitiva, nós temos uma igreja extremamente generosa que
perdeu e doou seus bens. Nós temos uma realidade de diversos movimentos sociais dos judeus contra o Império Romano. A gente precisa pensar que fora do cristianismo, né, o judaísmo também não era bem visto no Império Romano, era, na verdade, uma dominação romana sobre Jerusalém, era quase uma província romana dominada e governada ao ponto dos judeus deverem impostos aos romanos, pesados impostos aos romanos, e essa dificuldade social levava também aos cristãos que eram judeus a essa dificuldade financeira. Somado a isso, né, então a gente está olhando a nossa realidade, a gente primeiro olhou a nossa realidade, porque temos essa dificuldade com generosidade. Nós estamos olhando agora uma realidade da Igreja de Jerusalém, em que eles passavam por alguma dificuldade financeira, e agora a resposta de Paulo a essa dificuldade financeira, ela é um convite às igrejas, e aqui eu vou ler especificamente à igreja de Corinto, para que participasse efetivamente do sustento desses irmãos em Jerusalém. Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 8. Ele diz assim a partir do verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha que interessante, diante de uma dificuldade muito grande, diante de uma pobreza que era talvez geral ali naquela primeira igreja, irmãos que contemplaram uma necessidade maior de outras igrejas fizeram todo o esforço pessoal para que os recursos que eram possíveis serem acumulados ali fossem enviados por Paulo e por seus companheiros a partir deles. Então eu queria tirar disso, né, alguns princípios que são elementares para a nossa vida. Então, independentemente se nós estamos num período de teologia da prosperidade, independente se nós estamos num momento de dificuldades econômicas, e se estamos num momento de transição eclesiástica, de ainda nos encontrarmos como corpo local, a nossa vida como cristão precisa de pelo menos 3 fatores que enxergo aqui nesse texto. Primeiro, uma alegria de participar graciosamente da vida das pessoas. Nós vimos que no espírito da lei, na lei mosaica, desde o início, mesmo para com o estrangeiro, mesmo para aquele que não era um israelita, ou mesmo para a viúva ou para o órfão, a ideia é que eles faziam parte do corpo e deviam ser alcançados por aquela comunidade. Deviam ser alimentados e sustentados por aquela comunidade. Então, generosidade ou alegria em ser generoso é um princípio, é uma virtude antes de um dever. Eu sempre digo que nós temos a dificuldade de entender algumas doutrinas porque, na verdade, antes de entender a doutrina, que é formal, nós precisamos entender a virtude, que é uma experiência espiritual com Cristo. Se eu tenho em mim um Cristo, e se eu oro a um Cristo, oro a um Deus que é generoso em si, que é generoso em seus feitos, que é generoso em sua essência, eu confio em sua generosidade para me agraciar com suas bênçãos, para me agraciar com seu sustento, eu também preciso ter esse coração, preciso ter isso como virtude generosa. É uma virtude do meu coração e é por isso que Paulo começa o texto dizendo que ele estava querendo informar sobre a graça que havia sido concedida à igreja da Macedônia. A graça que precisava ser anunciada foi a possibilidade daquela igreja ser generosa, ser efetiva em sua atuação com as demais igrejas. E é muito interessante uma segunda coisa que Paulo está narrando aqui, como essa graça é concedida. Essa graça é concedida no meio de muita dificuldade. E é por isso que quando nós olhamos para a doutrina dos dízimos e ofertas, quando nós olhamos
para o que a Bíblia fala sobre generosidade, em diversos feitos, em diversos momentos, inclusive na lei, por exemplo, na lei, quando um casal, quando uma família não tinha recurso suficiente para sacrificar um bode, para sacrificar um carneiro, a lei prescrevia a possibilidade deles ofertarem 2 rolinhas, né, animais de menor porte e menor custo de sustento, por exemplo. Então, há sempre uma possibilidade, porque o custo, na verdade, ele não é a essência da generosidade. A essência da generosidade é a doação. É essa imagem que Jesus monta com aquela viúva que está à frente do gasofilácio e dá apenas algumas moedas, mas Jesus diz que ela deu muito além de todos aqueles que haviam doado muitos recursos, porque ela deu tudo que tinha. Então, a doação ela é proporcional, a generosidade ela é proporcional. A gente não deve reter a nossa mão achando que aquilo que nós contribuímos é pouco, porque, na verdade, o grande barato, a grande graça da igreja é que a igreja se movimenta no esforço de todos, cada um segundo as suas possibilidades. E o mais interessante aqui é esse olhar, a gente sair de uma perspectiva individualista, de uma perspectiva egoísta e encarar a vida de uma forma coletiva, construir a nossa vida de forma coletiva. Perceber a generosidade e falar de generosidade, falando de oração, lembrar que quando estamos de olhos fechados diante de Deus, nós estamos diante do Pai Nosso, nós estamos diante do nosso Deus. Nós estamos agora compartilhando pão, já não há mais espaço para individualidade, já não há mais espaço somente para as minhas necessidades, mas agora o meu coração se abre porque eu sei que esse pai tem outros filhos e os filhos dos quais eu sou chamado a amar e participar das suas necessidades. Paulo também vai continuar esse ensinamento lá no capítulo 9 e Paulo ele completa esse ensinamento no capítulo 9, quando ele vai talvez sistematizar um pouco aquilo que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E é isso que eu queria que ficasse gravado no seu coração, que a generosidade seja algo que é uma virtude no seu coração, vinda de alguém que, por se relacionar com as pessoas e por ser comprometido com a obra de Deus, seja onde ela estiver, você tem essa disponibilidade de vida de conseguir pensar os seus custos e as suas necessidades também pensando no seu próximo. Por isso que quando você hoje for orar, lembre também das pessoas que necessitam, para que o seu coração também seja moldado diante de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.